Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazer o resumo da escola bíblica de hoje, que já enviamos em áudio para você, hoje dia 10 de novembro de 2024, domingo. Então hoje pela manhã, já gravamos 80 minutos de áudio, em 4 mensagens de 20 minutos, para todos os grupos de WhatsApp que estão conosco todos os dias. E por esses dias estamos estudando o tema muitos são chamados e poucos são os escolhidos, baseado no que Jesus falou em Mateus 22:14. E para o tema de hoje, que é a mensagem número 7, que vamos fazer apenas um resumo do que já falamos lá hoje, estamos falando sobre a escolha de Davi. Para isso, o tema que a gente vai falar é 1 Samuel 16:7, onde Deus disse: eu não escolho como escolhe o homem, eu não escolho pela aparência do homem, eu escolho pelo coração. Então nós vamos falar hoje de coração. Por que o escolhido, como Davi, é o exemplo para nós? Já que muitos escolhidos que estão no planeta Terra, desde a época de Davi, ou antes ou depois, muitos perderam tudo, ou melhor, perderam todas as promessas de Deus, mesmo tendo sido escolhido. Mas se a gente seguir o exemplo de Davi, nós vamos ganhar bênçãos, como ganhou Davi. Então eu quero fazer o resumo de tudo que já falamos sobre Davi hoje na escola em áudio. Amém? Primeiro vamos ler o texto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, do verso 1 em diante. Se lê assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. Eu, verso 3, eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o verso 7, porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Eu quero estudar contigo hoje sobre o coração. Eu estou lendo na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Hoje nós vamos falar sobre o coração de Davi, que era diferente daquelas pessoas que estavam ali, e vamos entender por que Deus escolhe alguém pelo coração. Amém? Então, depois veio o verso 8,
1 Samuel 16, vamos continuar a leitura. Diz: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ramá era o local onde ele morava, Samuel. Então aqui está acontecendo um quadro de uma escolha. Que escolha é essa? É para salvação? Não. Porque Davi já era um homem salvo. Ele veio de uma família onde pai e mãe, desde cedo, ensinava seu filho no Evangelho. Então, hora nenhuma diz que Davi precisava de salvação. Por isso foi lá Samuel para escolher para a salvação. Não, se você notou o texto, ele era escolhido apenas por uma coisa: para ser um rei. Ele ia ser o rei de Israel. Então naquela época já havia um rei, que era o rei Saul. Mas o rei Saul não atendia mais nada dos pré-requisitos que Deus tinha prescrito para ele antes, para que ele vivesse como rei do povo de Deus. Israel era o povo de Deus. Precisava de algum rei que fosse um exemplo para o povo de Deus e que levasse o povo de verdade para pertencer a Deus, viver para Deus, como Davi, até na sua velhice e até depois de morto, leva elogios que Saul nunca levou. Então, como Saul, que era o rei de Israel, não prestava mais, na visão de Deus, para o cargo que foi designado, Deus chama então Samuel, diz: vai na casa de Jessé, em Belém. Vai lá onde ele está, em Belém. E ele tem um filho lá. No meio desses que ele tem, eu vou escolher um. Esse vai ser o próximo rei que vai ficar no lugar de Samuel. Então, como você está vendo, esse Mateus 22:14, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Lá em Mateus 22:14 é o problema da salvação, tá bom? Poucos vão ser salvos, e um dos motivos é esse visto aqui em Davi, que Deus disse: eu não escolho ninguém a não ser pelo coração. Então hoje, para mim dizer para mim mesmo que eu estou salvo, eu tenho que ter um coração igual ao de Davi. Porque Davi, até depois de velho, irmão, leva elogio no seu coração. Como por exemplo, em 1 Reis 11, no versículo 4, Davi já estava muito velho, já tinha morrido, não era mais o rei de Israel. Agora era o rei Salomão, que era o rei, e Davi não existia mais. Mas nesse texto, 1 Reis 11:4 diz: Salomão, na sua velhice, não tinha o coração perfeito, como era perfeito o
coração de Davi, seu pai. Então, olha o que significa um escolhido, até depois de morto. Está escrito sobre ele. Pessoas sabem sobre essa pessoa, do comportamento na relação dele com Deus, do comportamento dele com as leis de Deus, do comportamento dele com a obra que Deus mandou ele fazer. E ele deixa até depois da sua morte testemunhos na família, em qualquer outro lugar, de que seu coração de verdade preenche todos os requisitos que o coração de uma pessoa salva tem que preencher. Então eu quero te mostrar alguns registros colocados aqui na Bíblia para entendermos por que Davi foi escolhido para ser o rei. Já que depois de Davi vieram muitos reis de Israel que nunca se assemelharam em Davi em nada. O coração deles muitas vezes era cheio da idolatria, da rebeldia. Muitos perseguiram os profetas que Deus enviava, e Davi nunca fez isso. Então, escolhido como Davi, claro que muitos de nós não vão ser escolhidos como Davi nesta parte de dizer: e hoje, pastor Wagner, então tu está sendo escolhido para ser o próximo presidente da República, ou o próximo prefeito de São Luís? Não, não é isso. Eu quero te falar que, assim como Mateus 22,14, Jesus disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aqui, com o exemplo de Davi, Deus pode sim pegar você e escolher você para botar em qualquer tipo de liderança, na igreja, fora da igreja, numa empresa. Para quê? Para que teu testemunho seja uma bênção e pessoas vejam isso, copiem isso e também busquem a Deus do jeito que buscou Davi. E até hoje o nome de Davi é conhecido em Israel. Até hoje o sepulcro de Davi é visitado em Israel. Pode botar no YouTube assim, ó, o sepulcro de Davi hoje é em Israel. Tu vai ver o tanto de pessoas que vêm do mundo inteiro visitar o túmulo de Davi, porque está lá. Se fosse o túmulo de Saul, ninguém ia lá visitar. Se fosse um túmulo de do outro rei, por exemplo, Jeroboão, que foi um dos reis de Israel, ou o rei Acabe, que foi depois também de Davi, rei de Israel, nunca você vai ver hoje nenhum tipo de pessoa procurando: onde é que está o túmulo do rei Acabe? Onde é que está o túmulo do rei Manassés, que foi outro endemoniado que veio depois de Davi, que reinou Israel? Ninguém está lá atrás disso, mas do túmulo de Davi está lá. Eles vão lá procurar: onde é o palácio que a arqueologia encontrou aqui? O palácio de Davi, está tudo lá, irmão, dados arqueológicos, e vai assim onde a gente vê, não apenas por causa da ciência, comprovando a Bíblia, mas também porque ele deixou um testemunho. Qual? A missão que Deus deu para ele cumpriu, que era reinar sobre Israel, tirar os inimigos que atacavam Israel, que eram dos problemas que Israel tinha. Por isso Deus tinha que ter um homem que tinha verdadeiramente relação com Deus, para Deus poder dar livramento. Então, na época de Davi, os filisteus atacavam Israel direto, que hoje é o Hamas, né? Mas na época eram os filisteus, que era o mesmo povo, só mudou o nome. Os filisteus moravam na faixa de Gaza, onde exatamente hoje estão o povo dos Hamas. Então, desde a época de Davi, era guerra em cima de guerra contra Israel. Muitos outros reis que vieram antes, o próprio Saul que veio antes de Davi, enfrentou os filisteus muitas vezes, e ele, Saul, morreu na mão dos filisteus, numa guerra. Tá certo que lá ele mesmo, depois dos filisteus exterminarem todo o exército de Saul,
O Saul pediu para botar uma espada, pegou uma espada, botou aqui nele mesmo, se jogou em cima, se matou, mas o exército dos filisteus tinha exterminado Israel. Então Deus levanta Davi, e um dos motivos de Davi ser levantado era porque ele tinha que ir para cima dos filisteus ou de qualquer outro que atacava Israel, para que o povo de Israel viver em paz. Outro motivo é porque Davi, como rei, ele tinha que passar leis para o povo, leis bíblicas. Naquela época, o rei, ele aplicava leis que era tirado da Bíblia, que era da lei de Moisés, que Deus deu através de Moisés, que veio 500 anos antes de Davi. Davi viveu no ano 1000 antes de Cristo. Então Davi, como sendo um rei maravilhoso de Deus, pegava as leis da Bíblia e passava para o povo. Era só isso que Deus queria. E isso fazia com que aquele povo da época de Davi tenha sido um povo abençoado, muito mais do que os reis da época de Ezequiel, do ano 600 antes de Cristo, da época de Jeremias também, da mesma data, que era só rei diabólico, idólatra, macumbeiro, rebelde às leis de Deus. Então, quando a Bíblia diz escolhi Davi, por causa do coração dele, eu quero falar de ações que Davi teve, que a maioria dos reis de Israel nunca tiveram, e hoje a maioria daqueles que dizem sou cristão e está por aí cantando e orando nas igrejas, a maioria não tem o coração de Davi. Por exemplo, eu notei algumas coisas aqui que eu falei na escola em áudio. Eu vou fazer um resumo, tá bom? Por exemplo, aqui ele diz assim, ó: bem-aventurados os que buscam de todo o coração ao Senhor. Salmo 119, 1 e 2, e também o verso 10. Então ele está dizendo, olha, qualquer um, até eu, seremos felizes, muito felizes, se buscarmos o Senhor de todo o coração, que era um dos mandamentos da época, de Deuteronômio 6, 1 ao 10, que diz: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo. Por que todo? Porque às vezes, irmão, nosso coração está dividido entre Deus e a idolatria, entre Deus e o egoísmo, entre Deus e muitas coisas erradas desse mundo que a gente vive. E não se pode fazer isso. Então quando fala Deus de todo o coração, quer dizer, tudo é dele, é só dele, não divido com nada, tudo meu é só para ele. Então Davi escreve isso já quando estava bem velho, perto de morrer. Ele escreve o Salmo 119, que hoje é uma bússola para a multidão de cristãos no mundo inteiro e até para os judeus. Hoje Israel, uma das coisas que eles utilizam nos seus cultos são os salmos de Davi. E esse Salmo 119 é uma das ferramentas usadas por Israel hoje nas suas liturgias, na hora dos cultos. Eles passam isso para os filhos, porque eles sabem que quem escreveu isso foi um homem de Deus, um homem que deixou um monte de ensinos lindíssimos para a humanidade. Então, primeira coisa, se você foi chamado e é escolhido hoje, Deus vai querer ver isso aqui em você, teu coração igual ao de Davi, nesse aspecto aqui também. Buscar Deus de todo o coração, não divida com nada. É meu e da vaidade, negativo. Eu sou cristão, tenho que ver que está na palavra, só isso que eu quero para mim, tá bom? A outra coisa que diz a Bíblia aqui, ó, Salmo 119, 11, Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então olha o coração de Davi. Ele escondia a palavra, mas como alguém pode esconder a palavra
sem ouvir primeiro, ou sem ler, ou sem ter alguém para ensinar? Um país como o Brasil hoje, que diz que é cristão, como que ele vai esconder a palavra, se a maioria não lê Bíblia nenhuma? Como que eles vão ser escolhidos para a salvação? Dentro das igrejas, a maioria não quer nada com a palavra. Na hora do culto de ensino, ele não está lá. Como que ele vai esconder? Que palavra ele vai esconder? Se tem tanto falso profeta nesse meio da gente, onde a gente vive, será que é isso que eles pregam, que nós vamos esconder no coração? Se ele está dizendo escondi para não pecar, então ele e Davi tinha com certeza líderes que ensinavam ele. Ele participava das reuniões do culto, ele tinha um armazenamento nele de conhecimento bíblico da vontade de Deus em si, no coração dele, porque ele tinha ouvido, alguém pregou, alguém ensinou, e cada vez que pregava, ensinava, ele guardava, ele armazenava, coisa que a maioria de nós não faz. Me lembro de uma vez, aqui teve um culto uma vez, e nesse culto eu não vim no culto, e foi uma outra pessoa que veio de fora pregar nesse dia, e eu não tive como vir aqui, eu estava em outro lugar. Aí no outro dia, um membro aqui da igreja liga para mim e diz assim: ô meu irmão, você não pôde vir para o culto? Eu digo, pois é, não pude. E eu disse, e aí, como foi o trabalho? Ele disse, foi uma bênção, o fogo caiu, foi uma vitória de Deus, muito bom. Eu digo, foi? E qual foi o versículo que foi lido, que foi explanado? Ele parou e disse, rapaz, sabe que eu nem me lembro. Então, eu disse, meu irmão, então que culto foi esse? Tu está dizendo que o culto foi uma bênção, mas o principal do culto, que é o ensino, que é a palavra, que é a ministração da verdade bíblica, tu não te lembra de nada, significa que não ficou em ti nada do culto. Então não adiantou. Assim são muita gente, muitas pessoas, irmão, eles entram e saem e diz, está tudo bem, eu estava no culto, mas tu escondeu o que dentro de ti? Como que tu pode dizer que tu é um cristão igual Davi? Como que tu pode, se Jesus chegar hoje, não tem nenhum valor bíblico dentro de você? O que você vai provar para Deus que tem alguma coisa da Bíblia dentro de ti? De tudo que tu ouviste, aprendeste ou leste? Qual o interesse que você está tendo pela verdade bíblica? E se um dia você leu isso aqui, Salmo 119, 11, e pregou isso na igreja, ou recitou isso para alguém, e não pratica, Deus vai dizer, tu é mentiroso. Eu já falei muitas vezes para ti, você não guarda. Eu já usei muitas vezes pessoas para dizer a mesma verdade, você não faz o que eu te mando. Aí quando Jesus volta, ou eu morro hoje, a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos, que tanta coisa que Deus tem falado, que está aqui na Bíblia, que é necessidade para a gente saber armazenar, guardar. Não me interessa, é o dia no TikTok, é o dia no namoro, no shopping, na praia, e o culto, irmão, hoje eu não vou, e o ensino piorou, e a aula bíblica do pastor Wagner, áudio e vídeo, eu faço deletar e jogo fora. Nunca você vai ter o coração igual de Davi. Nunca Deus vai poder olhar para ti e dizer, eu estou te escolhendo por causa do teu coração. Vamos falar de alguns tipos de coração aqui na Bíblia? Bem, Jeremias 3,17. Deus chamava o povo de Israel da época de Jeremias de coração maligno. Em Deuteronômio 15:10, Deus disse para Israel, nunca tenha um coração maligno, nunca. Aí ele dizia por quê? Quando teu irmão precisar de alguma coisa e tu tiver como ajudar, não tenha o coração maligno de ver teu irmão precisando e tu não ajude, tu tem um coração maligno. Quem disse foi Deus para Israel. E uma das maneiras de Deus dizer, eu não vou escolher esse tipo de gente para salvação, principalmente hoje, se
fosse demorar um tempo aqui para Jesus voltar, que eu acredito que não vai demorar, que já está em cima da hora dele voltar. Mas se Deus dissesse, vou escolher o Wagner, esse Wagner pregador, para ser um deputado federal, ou para ser um empresário, e eu vou investir muito dinheiro nele, mas nunca ele faria se ele soubesse que amanhã, depois da manhã, eu seria um maligno. Porque tem muita gente que começa uma beleza e depois está desviado, e está lá como servo de Deus, e está lá dizendo, vou para o céu. Deus conhece, irmão, o amanhã como se fosse ontem. Ele chama as coisas que são como se elas não fossem, porque Ele tem um atributo chamado presciência. Então que hoje a gente peça, Deus muda meu coração, faça uma oração, tu e Deus. Senhor, muda meu coração, eu não quero mais ter um coração maligno. Outra expressão do coração maligno, que também Deus diz para Israel, está aqui em Provérbio 26, no verso 23, ele diz que quando eu falo com a boca, elogio com a boca, mas no coração estou pensando outra coisa, o coração é maligno. Quando, por exemplo, eu digo, eu te amo, meu irmão, mas aqui dentro, eu quero que tu te arrepende, como tem tanto político por aí, que só porque vai fazer um discurso, e diz, eu quero ajudar esse povo, vote em mim, eu vou te ajudar, povo. Na hora que se elege, ele pensa nele. Claro, estou falando que tem joio e trigo, ovelha e bode, na igreja tem também na política, tem o que presta e o que não presta, mas aquele fica prometendo com a boca, eu te amo, povo, vota em mim que eu vou te ajudar, e depois vai ficar rico com o dinheiro do governo, que não é do governo, é do povo. Esse aí é um maligno, diabólico. Nunca foi Deus que botou um homem desse aí, uma mulher, nunca. O diabo pode ter colocado ele para prejudicar a humanidade, mas nunca Deus botaria. Por isso que na Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque Deus quer botar aqueles como Davi, que até morto, o testemunho de Davi fala sobre o testemunho do coração de Davi. Eu acho isso bonito, quando Paulo pregando, ele usa essa expressão aqui em Atos 13, 22, Paulo pregando para Israel e disse, eu achei Davi, um homem segundo o meu coração. Olha que lindo, Davi, depois de mais de 1000 anos de morto, Paulo usa o nome dele, o testemunho dele, para falar de Davi como sendo uma referência global, mundial, para qualquer tipo de lei, de rei, de país, ter uma liderança como essa, que ali ele estava falando de Cristo. Ele queria apresentar Cristo, porque Cristo veio da descendência de Davi, nasceu na cidade de Davi, que foi Belém. Cristo nasceu em Belém. Então, olha lindo aqui o que a Bíblia diz através de Paulo. Deus dizendo, eu achei Davi, um homem conforme o meu coração. Então Deus está dizendo, o teu coração, Davi, é parecido com o meu. Davi, tu tinha um coração parecido com o meu, Davi. Eu te escolhi para te ser parecido comigo, uma cópia minha. Por isso, Davi foi um rei diferente, as ações dele diferentes, os testemunhos que estão nos salmos de Davi e em tantas outras ações de Davi, foi excelente. Claro que tem hora que ele fez alguma doidice, mas o comportamento dele depois disso era de se arrepender, de se quebrantar, e é isso que Deus quer, porque na terra não tem nenhum super-homem, mas tem aquele que Deus fala e ele atende, ele se quebranta, se arrepende. Davi fez isso, coisa que muitos reis de Israel não fizeram. Quando alguém ia falar para o rei, como Manassés, em 2 Crônica 33, profeta ia falar, ele fazia era perseguir, matar os profetas, apedrejar os profetas. Nunca quis se arrepender de nada.
no final da vida dele, Manassés se arrepende, mas no início perseguia demais os profetas. Então olha só, irmãos, achei Davi conforme meu coração. Por que Deus fala achei? É aquela mesma expressão que Jesus usa em João 4, quando ele fala para a samaritana, Deus procura os verdadeiros adoradores. Procura. Então Davi, ele tem um negócio chamado nele de adorar com o coração, com sua vida. E Deus achou nele coisa que ele queria achar na época de Cristo, que Deus está querendo achar hoje, pessoas com esse tipo de coração, como Davi, como Davi disse, por exemplo, no Salmo 51, 17, ele disse: Senhor, um coração quebrantado e contrito tu não despreza. Então hoje, muita gente que canta, não tem nada a ver com o coração quebrantado. Quebrantado, quando eu olho para dentro de mim mesmo, faço uma análise, quando alguém está pregando, quando alguém está cantando hino, ou eu mesmo estou cantando, eu me quebranto, quer dizer, eu estou fazendo uma reflexão entre mim e Deus. Oh Deus, isso é para mim, como é que eu estou, Deus? Senhor, eu quero ser como tu, me ajuda a mudar, a transformar minha vida num padrão que te agrada, que tu aplauda, e nunca que tu faça comigo como tu fez com Saul, que 1 Samuel 16, 1 em diante, diz que Deus o rejeitou como rei. Já imaginou então, se Deus hoje viesse descer na terra, e olhasse tanta gente que está reinando hoje dentro e fora de igreja, que está nas lideranças, e Deus falasse a mesma coisa: eu rejeitei esse. Então tem muita gente que está rejeitado pelo próprio Deus, porque seu comportamento não é igual ao de Davi, seu coração não é igual ao de Davi, e está dizendo: eu vou para o céu, sou escolhido para ir para o céu. Não é não, irmão. Se a gente vê esse coração maligno, não temos. Então na Bíblia tem vários tipos de coração. Por exemplo, aqui por exemplo, o coração perverso. Jeremias 17, 9 e 10. Deus diz assim, enganoso e perverso é o coração. Ele se referia ao coração de Israel daquela época. Não é o meu nem o teu não. Ele se referia a Israel daquela época. Ele dizia: enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí ele diz mesmo no verso 10, Jeremias 17: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, para dar para cada um segundo o fruto dos seus caminhos e o fruto das suas ações. Então por que a gente tem que ter um coração cristão, de servo de Deus, como o de Davi? Porque Deus está analisando o coração da gente. Porque se eu viver como um coração de um ímpio, o diabo, que é o pai do engano, ele vai me enganar, e eu vou ficar com esse negócio de cantando na igreja, e se eu morrer hoje, outro lado, para o céu não, porque eu não quero ser escolhido para a salvação, que eu escolhi um coração maligno, mundano, ímpio, perverso, que assassina todas as promessas de Deus para mim. E quando alguém canta aquela música, como o rei Davi, quero te adorar, minha alma canta-te, Senhor. Mas quando sai dali o comportamento é de ímpio, não muda nada, e vem cantar, dizer que quer ser como Davi, e não levanta um dedo as cargas que ele tem que levantar para poder ser igual Davi. E na hora vai cantar, quero ser como Davi. Aí Deus disse, mentira, isso daí sabe o que? Blasfêmia. Porque Davi não era nunca igual você. O coração de Davi era diferente do teu. Davi até morto, o coração dele é elogiado. E você, se morrer hoje, qual é a herança espiritual que tu vai deixar para alguém? Será que da tua família, da tua parentela, onde tu trabalhaste ou estudaste,
Alguém pode dizer fulano morreu, mas o coração era de crente, porque as ações dele eram do servo de Deus. O coração era cheio de santidade. Então, irmão, coração é só um resumo, porque o final está ali dentro, né? Do áudio que já enviamos para você, para todos os grupos de WhatsApp. Se você está entrando no vídeo agora e não está em nenhum grupo de WhatsApp e quer receber todo dia os áudios que a gente envia, pega meu número 984904763 e o código do Maranhão 98. Estou falando aqui dentro da Igreja Ministério Só Jesus Liberta, São Luís do Maranhão, no bairro Camboa, onde a gente dirige essas escolas bíblicas todo dia, e aqui onde Deus nos deu para presidir, amém, essa igrejinha pequenininha, mas a maior igreja do planeta, se nós fomos salvos, porque isso aqui interessa, escolhidos para a salvação. Então aqui a gente ensina a ser como Davi, a ser como todos aqueles que deixaram na Bíblia exemplo de coração, que foi fiel até a morte. Amém? Bem, eu quero falar de ações do coração de Davi. Ele disse, Salmo 119, 7, ele disse, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus estatutos. O que Davi está tentando dizer aqui? Isso aqui está falando ele e Deus. É como se ele estivesse escrevendo uma carta, dizendo, Deus, tu sabe que eu só vou te louvar da maneira correta, como tu esperas que eu te louve, não como faz multidão de gente na igreja, cheia de pecado, te louvando, muitos cantores em pecado, da vaidade, da idolatria, do mundanismo, do egoísmo, só canta por dinheiro e mais nada, só canta por causa da fama e mais nada, quer ser aplaudido, quer ter agenda cheia para ganhar oferta, só isso. Deus, eu quero aprender a ser de verdade um adorador, quando eu aprender os teus testemunhos. Olha aí, então ele está dizendo que tem muita gente que não sabe o que é adoração, não sabe o que é louvar a Deus, canta que nem um papagaio nas igrejas, porque papagaio é um animal da Mata Amazônica que tem aqui no Maranhão, é um bichinho verde, um pássaro verde, que tudo que tu fala ele repete, ele só aprende porque repete. Então ele fala papai, mamãe, cachorro, o que tu quiser, basta tu ensinar. Assim está multidão nas igrejas. O cantor diz aqui na frente do púlpito, para cantar, para adorar, e tudo que ele diz o povo repete, mas às vezes não está aqui dentro. Enquanto que aqui está dizendo, eu só vou te dar um verdadeiro louvor, Deus, quando eu aprender os teus juízos. Quer dizer, Deus vai julgar um dia, tanto o adorador, como o pregador, como qualquer membro da igreja. Se eu descobrir que eu não posso louvar com falsidade, mentindo, enganando para os outros, dizendo que eu sou isso ou aquilo, no meu louvor, e Deus sabe que quando eu saio daqui não sou coisa nenhuma, eu vou ser julgado. É isso que Davi está dizendo. Eu tenho que ver isso, porque 2 Coríntios 5,10 diz, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo o que fizemos através do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então já havia esse testemunho, tanto que os dois últimos livros, versículo de Eclesiastes 12, de tudo que tu tem que fazer, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque Deus vai trazer a juízo toda a obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, desde aquela época, o povo de Israel sabia disso, mas muita gente está lá matando, roubando e vem para a igreja cantar. Irmão, tu vai te arrepender? Eu não. Mente que dá bom dia para cavalo, não tem amor nenhum pelo seu próximo, não ajuda ninguém, ele está ali querendo ajuda. Deus, já tem um carro, quero 1000, eu já tenho 50 bilhões na minha conta, quero 300 trilhões, e por isso eu estou aqui para te adorar, eu quero mais. E a salvação? Tu acha que teu coração egoísta vai te levar para onde? Tanta gente precisando de ti, tu está com esse coração maligno.
Por que tu estás vindo para a igreja só para cantar? Isso não é adoração, isso é música. Música o Roberto Carlos também canta. Música qualquer cantor mundano sertanejo canta. Deus quer que tu aprenda primeiro a saber como é que Ele vai querer o teu louvor. Amém? Ponto. Olha, amanhã eu disse que eu ia trazer a escolha de Jerusalém, que seria o tema de amanhã. Mas eu não vou falar sobre Jerusalém amanhã, vai ser depois de amanhã. Amanhã vai ser Mateus 20, do verso 1 em diante, a parábola da vinha. Que lá no verso 16, Jesus diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ali nós vamos falar de trabalho. Do mesmo jeito que Davi foi chamado para um trabalho, se encaixou no seu trabalho, fez o trabalho com esmero. Nessa geração sou eu e tu. Se não tiver trabalho como cristão, obras, ações como cristão, tá fora. Então nós vamos falar disso, irmão. O cristão tem tanta coisa para Deus usar, a ferramenta que Deus botou na tua mão, os dons, os talentos, o dinheiro, a voz, o teu tempo, tua saúde, está na tua mão para te usar. E você pensa que é só vir para a igreja, se sentar lá e ficar lá, e o resto, irmão? Quem que vai evangelizar os outros? Quem que vai pagar uma conta de luz dessa aqui que é R$1.000 e poucos? Tu acha que é o governo que paga? Não, mas são os membros da igreja. São pessoas que ofertam, são pessoas que ajudam. O dinheiro de Deus está no teu bolso. Não é só negócio de cantar e orar, tem um monte de coisa para fazer. Tem multidão aí fora precisando de ajuda, viu? Multidão estão nas drogas. Quem que vai tentar arrumar alguma coisa para ajudar esse povo? Trabalhadores, amanhã vai ser o trabalho, a parábola dos trabalhadores, tá bom? Que nós vamos chamar você. Fico aqui no meu resumo, tá legal? Quem não receber aqui pelo vídeo e quer entrar para receber os áudios que já enviamos e outros que já enviamos, entra aqui no privado comigo, pede: olha, meu irmão, envia a escola bíblica de anteontem ou da semana passada, e eu vou enviar para você, tá? Já que hoje aqui é número 7, então já temos 7 dias de áudio, né? Fora os outros que são 5 anos que já estamos aqui no mesmo horário, tá bom? Chamando você, não esqueça, para nossa palestra para casais, que vai acontecer aqui, uma mini vigília em frente à televisão difusora na Cambô, onde eu estou agora, São Luís, de 7h30 até meia-noite, gratuita. Chame alguém, põe logo, liga para colocar o nome de um cristão ou não cristão, mas que queira vir, solteiro ou casado, faça uma pergunta e a gente vai estar aqui. Se você não quiser fazer pergunta, fica só ouvindo, tá? Amanhã nós voltaremos, se Deus permitir, tá? Envia essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.